Dentro de cada arquivo de componente eu consigo colocar um CSS específico para ele. Mas e se eu quiser fazer um CSS global, por exemplo, alterar a cor de fundo de toda a minha aplicação? Eu consigo fazer isso? Consigo. O Vue nos permite utilizar algo global, um CSS global. E o Nuxt tem uma forma bem simples de definir isso, de mapear esse CSS. Então vamos alterar isso aí, vamos colocar uma cor de fundo da nossa aplicação para mostrar para vocês como utilizar um CSS global para toda a tua aplicação. Com 2 passos simples eu consigo adicionar um CSS global na minha aplicação. Eu criei aqui uma pasta chamada Assets, onde eu vou colocar todos os meus assets que eu vou utilizar na aplicação. Dentro dessa pasta eu criei outra pasta chamada CSS para colocar os arquivos CSS especificamente dentro dessa pasta. E criei também um arquivo chamado main.css, aonde eu vou colocar todo o CSS global da minha aplicação. Então se eu quiser que sirva para a aplicação inteira o estilo, eu vou colocar dentro desse arquivo main.css. Editando esse arquivo eu mostro para vocês o que eu fiz. Eu fiz 2 alterações para mostrar para vocês como que funciona o CSS. Eu alterei aqui o body, adicionei alguns estilos para ele, um padding, um background e um font size, que é o tamanho da letra, a cor de fundo, e aqui o padding é uma margem interna do nosso componente. E alterei também para todos os inputs, coloquei aqui também um padding, um border, uma borda e um background, para mostrar uma cor um pouquinho diferente. Esse é um arquivo CSS normal. Aqui dentro você pode definir o que você quiser de CSS e ele vai funcionar de forma global. Depois que eu criei esse arquivo aqui, eu preciso dizer para o Nuxt, eu quero que você utilize esse main.css na minha aplicação. E para fazer isso, eu só preciso vir aqui em nuxtconfig.js, no meu arquivo de configuração, que a gente já mexeu várias vezes durante esse processo aqui, durante essa criação desse projeto. E dentro desse arquivo eu só preciso vir aqui onde está escrito CSS, onde tem esse atributo e dentro dele tem um array, e adicionar o caminho do meu arquivo CSS. Colocando esse tio aqui, indica que é a raiz da minha aplicação. Então ele vai estar em assets, CSS, main.css, que está aqui, ó. Assets CSS main.css. Dessa forma eu digo para o Nuxt que eu quero utilizar esse arquivo CSS na minha aplicação. Então ele vai vir e vai ler tudo que está aqui dentro e vai adicionar o estilo dentro da minha aplicação. Mostrando a execução, olha como ele fica. Ele mudou a cor de fundo e aqui ele colocou as bordas nos meus inputs, em todos os inputs, e um background branco. Se eu alterar, qualquer que seja o meu CSS aqui, vier aqui e alterar, ele vai e salvar, ele vai automaticamente atualizar para mim lá na tela. Dessa maneira nós conseguimos utilizar um arquivo global de CSS, um estilo global. Você pode utilizar vários arquivos quando você quiser, fica a teu critério essa definição. Nesse caso nós temos um exemplo apenas com um arquivo, mas se você colocar outros arquivos dentro dessa pasta, aí você pode ir lá no Nuxt Config e definir como outros itens do array, lá na configuração ele vai pegar de forma correta. Você também pode utilizar SCSS, ou o que você quiser, essa é a tua escolha. Mas assim nós conseguimos definir um estilo global, bem como você já aprendeu em outras aulas a definir um estilo interno para cada componente.